Olá a todos, estamos começando mais um Farofa Crítica Aperitivo, um programa que toda terça-feira trará comentários meus sobre assuntos contemporâneos. Na semana passada, a pensadora Esther Solano publicou um artigo muito interessante na revista Carta Capital, fazendo uma reflexão sobre a questão da democracia. Ou ela questiona essa palavra de ordem, que está muito forte no campo progressista, de uma defesa da democracia ou da denúncia que o governo atual está colocando em risco a democracia e assim por diante. E a argumentação da Esther Solano é se efetivamente no Brasil houve uma democracia antes do governo Bolsonaro. Não estamos aqui negando que, de fato, o atual governo ele tem aí agido de forma mais intensiva nos ataques aos direitos individuais, aos direitos civis, né, com todo esse discurso bélico, esse discurso aí de desrespeito às instituições aí do poder liberal e tudo isso, né, os ataques à liberdade de imprensa, os ataques ao judiciário, enfim, né, isso é uma coisa que é a tônica desse governo. Entretanto, quando o que o Esther Solano coloca, e eu acho muito interessante, é que quando você coloca, você aponta que a democracia está em risco, dá a ideia que antes desse governo nós vivíamos aí uma democracia. E isso não é verdade. Né? Esther Solano aponta questões muito interessantes, mostrando que uma das bases, né, do que nós chamamos aí de democracia liberal é o respeito ao direito à vida. Tá? Talvez esse seja o grande direito, ou a maior garantia, né, que se espera no Estado democrático de direito. E quando a gente observa, né, o cenário brasileiro com os índices alarmantes de assassinatos de jovens das periferias, jovens negros, de trabalhadores e tudo isso, a violência no campo, né, todas elas, boa parte delas impunes e muitas delas praticadas por agentes de segurança, agentes do próprio Estado, nós veremos de fato que essa democracia ela é bastante incipiente. O que a gente observa, né, que nesse atual governo, esse discurso que era até oculto, de você pensar um sitiamento dos territórios periféricos que nunca viveram plenamente a democracia, ele está muito mais explícito. Então, quando o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele justifica o assassinato da menina Ágata, bem como todas as demais violências cometidas contra as populações das periferias do Rio de Janeiro, ele justifica que ali existe, né, um crime organizado, que existe ali traficantes, entre aspas. Então, diante disso, é necessária uma ação de repressão intensa, de guerra, ou de estado de guerra, de estado de sítio permanente, para ter um tipo de atitude como essa. Essa é a tônica, né, que está presente aí nesse governo. Né? Então, o que está acontecendo hoje é tornar explícito uma narrativa que já era oculta de sitiamento desses territórios periféricos. Então, o que está falando nos convida a refletir, né, e que a gente tem concordado, é que a democracia no Brasil ela é incipiente, né, ela nunca foi plenamente implementada, particularmente nas populações da periferia, né, a população negra, mulheres negras, população do campo, população indígena. Esses setores, apesar de nós vivemos mais de 31 anos aí de democracia institucional, não vivem ou não gozam plenamente dos direitos civis, dos direitos sociais, dos direitos que estão é, garantidos na Carta Constitucional. Então, mais do que reclamar, né, ou de denunciar esses ataques à democracia do Bolsonaro, o que se deve apontar é que esse governo ele tem intensificado um processo de destruição da democracia, de uma democracia incipiente que nunca se consolidou no Brasil. Quero lembrar que algumas organizações do movimento negro, como por exemplo a Rede Quilombação, têm feito essa denúncia, que a democracia não chegou na periferia. Tá? O movimento social, do hip hop, os meninos da periferia, têm feito esse tipo de argumentação. E ficou muito interessante, né, que a Esther Solano, uma cientista social de renome, né, uma pessoa que tem aí dado grandes contribuições no pensamento crítico social brasileiro, tenha, né, perceba isso, né, discuta isso, escreva isso nesse importante artigo que foi publicado na revista Carta Capital. Então, o que se coloca para nós, né, no campo progressista, do campo democrático, não é só resistir aos ataques, né, autoritários do governo Bolsonaro,
mas também, né, pavimentar caminhos para efetivamente construir a democracia plena, uma democracia que não fique apenas presa aos mecanismos procedimentais, né, de eleição, mas que os direitos sociais, direitos civis, seja plenamente garantido a todos e que os agentes públicos, os agentes de segurança, estejam comprometidos com a garantia desses direitos. Quero também sugerir, né, a todos que leiam, né, conheçam aí o conceito do filósofo camaronês Attila Mbembe, necropolítica, né, um conceito que tem sido bastante refletido ultimamente, mas quero chamar a atenção que lê o texto, né, o artigo dele, no qual ele faz uma vinculação da necropolítica à construção de um estado de sítio permanente, de um estado de guerra permanente, necropolítica como forma da soberania exercer-se plenamente sem nenhum tipo de limites, né, o poder buscando territórios onde possa ser exercido sem limites, e também a articulação que ele faz com o conceito de colônia do Frantz Fanon, no qual colônia são territórios nos quais há uma reorganização espacial a partir da perspectiva do dominador, né? Então o Frantz Fanon trabalha com isso, e que colonialismo, para o Frantz Fanon, está diretamente ligado a racismo. Então, com essas reflexões que a gente está apontando aqui, a luta antirracista ela tem que necessariamente ocupar o centro da agenda política, a agenda pela democracia, a agenda pelos direitos civis, né? Essa é a reflexão que a gente traz aqui e que boa parte explica, né, o que está acontecendo no Brasil hoje, a conexão que existe entre a tragédia do Rio de Janeiro com a menina Ágata, a postura dos governantes em relação a isso e até mesmo o discurso beligerante e agressivo do Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU e sua submissão colonialista ao presidente Donald Trump. Então, nós temos aí um cenário bastante rico para a gente entender de que forma colonialismo, imperialismo, racismo e opressão e assassinato e morte, extermínio e ausência da democracia estão conectadas. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho. Até, né, a próxima terça-feira. E não esqueça, na quinta-feira agora, novo programa Farofa Crítica Entrevista. Não esqueça de acessar nosso canal e também inscrever-se para termos mais pessoas inscritas e fortalecer o nosso canal no YouTube. Até a próxima!